Vai reformar ou construir? Anote aí, Aba Acabamento e Construção tem tudo que você procura, com o melhor preço em Lavras e região. Há mais de 20 anos no mercado, contribuindo com o desenvolvimento e progresso desse nosso município e demais localidades. E ainda, Aba Acabamento e Construção cobre qualquer orçamento do início ao fim de sua obra. Aba Acabamento e Construção espera por você. Avenida JK, número 673, fone 35 3821 6155. O Laboratório Santa Cecília está cada vez mais perto de você. São 14 unidades de coleta para melhor lhe atender, sendo 8 unidades em Lavras, uma em Bom Sucesso, Carrancas, Itutinga, Nazareno, Perdões e agora também com uma nova unidade em Coqueiral. O laboratório também conta com uma unidade móvel atendendo as cidades de Tumirim, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Luminárias, Macuco, Rosário e Ribeirão Vermelho. E se preferir, pode realizar sua coleta em casa. Basta realizar o agendamento pelo WhatsApp 35 9 88 26 91 71 ou em uma das unidades. Laboratório Santa Cecília, há mais de 50 anos cuidando da sua saúde. Ser associado ao sistema Pax Carvalho só traz vantagens para você e sua família. Descontos de até 70% em serviços ou produtos. E também empréstimos por até 90 dias de aparelhos de apoio ortopédico. Fazendo o plano Pax Carvalho significa estar à frente dos acontecimentos reais que a vida nos traz. Nos detalhes, a Pax Carvalho faz a diferença. Pax Carvalho, tradição que gerou confiança. Em Lavras 3822 4050, Rua Otacílio Negrão de Lima, 105. Santa Efigênia, solução em concretos e serviços de alta qualidade. Possui atualmente 5 usinas de concreto situadas em Lavras e região. Com uma equipe qualificada e equipamentos modernos, a Santa Efigênia fornece concreto pronto para sua construção ou reforma, em obras residenciais, comerciais, industriais ou infraestruturais. Referência no segmento de concreto usinado. Garantia de segurança e excelência em projetos de construção, só com a Santa Efigênia Concreto. Telefone 35 3822 7211. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga em mais um episódio do nosso Esporte em Foco, aquela resenha gostosíssima sobre futebol, toda semana chegando ao nosso 14º episódio nesse ano de 2025 e sempre na companhia maravilhosa do meu grande amigo Rafael Mendonça. Como é que tá, Rafa? Fala, Gabriel, tudo ótimo, passou bem o feriado, até porque estamos gravando no dia 22 de abril e é importante situar quem nos acompanha sobre qual feriado, porque semana que vem tem outro feriado prolongado, né? Exatamente, Rafael, eu passei um final de semana maravilhoso na casa do meu grande amigo Renan Busch, um abraço, acompanha todos os episódios. Forte abraço. Forte abraço para o Renan, fomos lá para Ubatuba. Passamos o final de semana, acertamos na estratégia, foram quase 14 horas a volta ontem, né? Na segunda-feira, dia 21, dia de Tiradentes. A gente voltou no domingo cedo, dia 20, aí o trânsito liberado, chegamos bem aqui em Lavras, então tudo certo, curtimos bastante, Rafa. Eu vi que você ficou no trabalho, né? Infelizmente ou felizmente, né? Porque quando a gente trabalha o que a gente gosta, também não deixa de ser uma diversão. Mas realmente não tivemos pausa para absolutamente nada e na cobertura jornalística, o feriado de segunda-feira, infelizmente, né, ficou marcado pela partida do Papa Francisco, uma figura espetacular e que deixa um legado incrível. E assim, para a gente que está trabalhando nesse tipo de cobertura, a gente nunca gosta de dar esse tipo de notícia, mas dar a notícia e trazer todo o legado de uma pessoa tão especial quanto o Papa Francisco não deixa de ser uma forma de homenagear, né, tudo que ele fez
por todos nós, não só pelos católicos, mas pelos cristãos, por aqueles que também não têm uma religião ou que têm outro tipo de crença. Então, acho que é um cara que vale a pena ser lembrado. E como a nossa temática aqui é esporte, não tem como deixar de fazer o paralelo do Papa Francisco com o São Lourenço, né, Gabriel? Porque exatamente, ele era um grande torcedor do São Lourenço, tem várias histórias sensacionais, dele já ter sido expulso de vestiário por, segundo o técnico à época, dar azar ao time. Quando ele chega ao papado em 2013, o São Lourenço está brigando contra o rebaixamento e Francisco, ao se tornar o Papa, o São Lourenço consegue uma virada incrível e no ano seguinte é campeão da Libertadores. Então é um cara assim que tem várias histórias, além de toda a mensagem que ele passou de fraternidade, de tudo que é de bom que pode rodear o ser humano, e além dessas histórias legais que ele deixa para a gente também. Exatamente, Rafael. E para quem nos acompanha, acha que é combinado, hoje o Rafael não tem ideia do que seja o tema. E para homenagear o Papa Francisco, Rafa, e já pegando esse gancho da sua veia jornalística, Papa Francisco, que de todos os papas que a gente acompanhou em vida, né, o João Paulo, o Bento XVI e agora o Papa Francisco, obviamente é o Papa mais ligado ao futebol por tudo isso que você disse, né, em relação ao São Lourenço. E não tem como esquecer, ainda mais nós sul-americanos, da campanha do São Lourenço em 2024, que para muitos argentinos, Rafael, é um verdadeiro milagre, né? Um verdadeiro milagre. 14, no caso, né? Da Libertadores. 14, nossa, perdão, 14. É um verdadeiro milagre realmente feito aí pelo um feito do Papa Francisco. E por isso a tier list de hoje, homenageando o Papa Francisco, por toda essa história que você já bem disse, né? Um Papa de ruptura, de grande reforma, que vai deixar um legado gigantesco, não só na Igreja Católica, mas também em todo o mundo, né, Rafa? Um Papa querido por todos. A gente vai fazer hoje essa tier list dos maiores milagres do futebol, Rafael Mendonça, e juro para todos vocês que estão ouvindo ou nos assistindo que não foi combinado. A veia jornalística de Rafael Mendonça falou mais forte, né, Rafa? Cara, e assim, se alguém tivesse a possibilidade de acompanhar, de pegar a criptografia do nosso WhatsApp, os bastidores aqui dessa chamada, a gente não tinha noção, eu pelo menos não tinha noção absolutamente alguma de que o tema teria algum tipo de ligação com o Papa ou que seria algo voltado ao milagre. Então, muito legal e me pegou aqui de surpresa. Então, hoje é aquele dia que eu vou mudar de opinião 20 vezes, trocar várias das colocações, então vamos dessa. E é exatamente isso, Rafa, o maior milagre do futebol. Nós temos aqui 10 casos onde nós vamos discutir e separar em 4 categorias. Categoria mais alta, o milagre, o grande milagre da nossa tier list, apenas nessa categoria. Nas demais categorias, 3 casos em cada. Digno de santificar, que é aquele próximo do milagre máximo. Aquele caso inacreditável, realmente, que a gente fica até embasbacado como que aquilo aconteceu. E óbvio, como a gente está falando dos 10 maiores milagres, isso na minha seleção, obviamente, a gente vai ter esquecido de vários, né, Rafa? Mas nós teremos aqui também a surpresa, óbvio, uma grande surpresa, mas com ponderações, né? Não é aquela surpresa que te embasbacou, que foi realmente um milagre. Então, essas 4 categorias aqui. E para você, como você bem disse no último episódio, vou passar aqui todos os casos, Rafa, para você já fazendo aquela sua pré-lista mental para te ajudar. Então a gente vai falar começar falando do próprio São Lourenço em 2014, quase errei novamente. A gente vai falar da final da Mercosul em 2000, uma virada do Vasco para cima do Palmeiras, a grande e icônica Batalha dos Aflitos, o milagre do Fluminense em 2009,
Vamos falar do Leicester, hoje não só futebol brasileiro, Rafa, olha aí. O Leicester, que foi campeão em 2016 da Premier League, a virada histórica do Barcelona para cima do PSG na Champions League, depois de ter perdido a ida por 4-0. A campanha do Atlético do Galo em 2014 pela Copa do Brasil. O jogo da final, segunda partida da final em 2000 entre Cruzeiro e São Paulo, virada por 2-1 no último minuto ali, gol do Giovani de falta. Primeira vez que a gente repete, mas não teve como ficar de fora, Rafa, em várias listas que eu pesquisei, estava novamente América de Natal 5-2 no Fluminense no Maracanã. E para finalizar, final da Champions League em 2005, 3-3, Milan e Liverpool. Bons candidatos, Rafael Mendonça. Nossa, é complicadíssima essa lista, viu, Gabriel? Porque eu sempre começo fazendo minha pré-lista daquele que vai ficar ali naquela colocação mais baixa, né? Para eu já ir eliminando e separando os outros. E eu tô com dificuldade até para colocar nessa lista mais baixa, que seria o surpresa massa. Fica o meu elogio aqui aos nomes das colocações, viu, Gabriel? Sempre muito criativo você. Agora, como que a gente vai distribuir esses times? Vamos por caso, né, Rafa? E começando, então, pelo caso que incentiva... A minha única dúvida tá. é a distribuição. A distribuição. São 3 em cada categoria, sendo apenas uma no milagre, no grande milagre da nossa tier list. E aí a gente começa, Rafa, pelo caso que incentivou, né? Que nos deu o pontapé inicial para esse podcast de hoje, que é o caso do San Lorenzo em 2014. O San Lorenzo que vence em 2014, como você bem disse, o Papa, dia 13 de março de 2013, assume, né? É apresentado o Papa Francisco, e no ano seguinte, participação do San Lorenzo, que estava no grupo B, junto com Botafogo, União Espanhola e Independente Del Valle, se classifica na Bacia das Almas, em segundo lugar, com 8 pontos, apenas um gol de diferença do Independente Del Valle, passando aí com um gol positivo, Independente Del Valle com 0 gols, se classifica para as oitavas de final, onde enfrenta o Grêmio, passou nos pênaltis, enfrenta o Cruzeiro, passando aí com um empate e uma vitória. Na semifinal, vence o Bolívar e na final contra o Nacional do Paraguai é campeão da Libertadores. Para onde vai, Rafa? Eu acho que até esportivamente tem vários outros exemplos aqui melhores, mas a gente não pode deixar de ressaltar que faz parte aí até dessa lenda agora do Papa Francisco com a sua equipe de coração. Gabriel, é o nosso primeiro surpresa, mas, né, por alguns motivos. A história é muito legal, por ter esse envolvimento com o Papa, por ser uma virada de chave envolvendo a chegada do Papa Francisco ao pontífice, né? Então, o Papa, ele se torna Papa e o San Lorenzo, que sai de um time que estava lutando contra o rebaixamento, para ser campeão da Libertadores. Então a história é sensacional. Tem sim pontos de superação, como você disse. Passa como o pior segundo colocado, se eu não estiver enganado, naquele ano de 2014. E tem muito torcedor cruzeirense que pegou raiva do San Lorenzo naquela época, porque aquela Libertadores estava desenhada para o Cruzeiro ser campeão se ele passa do San Lorenzo. Porque a semifinal é contra o Bolívar. O Bolívar, por exemplo, ele dá um trabalho na altitude, mas toma 5 do San Lorenzo na Argentina, em um dos 2 jogos. E a final é contra o Nacional do Paraguai, que, convenhamos, não tem a menor tradição. Que jogou a semifinal contra o Defensor do Uruguai, viu, Rafa? O Defensor de Arrascaeta e Felipe Gedós, né, que fizeram uma grande campanha naquele ano, e foi, inclusive, a campanha que fez o Cruzeiro contratar o Arrascaeta no ano seguinte. Então, assim, eram times sem tradição, times fracos, e o Cruzeiro seria o grande favorito a ser campeão da Libertadores aquele ano, se ele passa do San Lorenzo, mas não passou. Provavelmente teve a mão do Papa nisso tudo aí. Então o San Lorenzo foi o campeão, sob o comando do Edgardo Balsa, que já tinha conseguido um feito de ser campeão com a LDU, quando pouca gente esperava, também em 2008. Então é muito legal a gente lembrar, pegar esse caso como gancho para o episódio de hoje, mas
dentre esses exemplos todos que teremos hoje, é o nosso surpresa mais, mas com a menção super honrosa ao Papa Francisco. Muito bem, isso mesmo. Também a mesma categoria que colocaria esse caso do São Lourenço em 2014, Rafa. E agora a gente vai passar para o segundo caso, que é a final da Mercosul de 2000 entre Palmeiras e Vasco. Na época que a final era decidida em melhor de 3 jogos. Se você tivesse um vencedor em cada jogo, independente do saldo, Rafael, você teria uma disputa em terceiro jogo, não uma melhor de 3. E aí, nesse jogo lá no Parque Antártica, primeiro tempo 3-0 para o Palmeiras, os gols aí Chique Arce de pênalti, Magrão e Tuta abriram um placar aí elástico para o Palmeiras contra o Vasco. E aí, no segundo tempo, o Romário fez um gol aos 59, o Romário também fez um aos 67 minutos de pênalti, Juninho Paulista aos 85 empatou a partida, e no finalzinho, 90 minutos mais 3 de acréscimo, Romário mais um gol para o Vasco da Gama, que se sagra campeão da Mercosul, e é uma história gigantesca, né? Aí do Vasco nessa competição, extinta competição sul-americana, e que até hoje é muito, mas muito lembrada, não só na mídia esportiva, mas principalmente para o torcedor vascaíno, Rafa. É uma das finais icônicas da história do futebol brasileiro, sul-americano, mundial. Você pode até confirmar para mim, Gabriel, mas o Vasco 1 a menos no segundo tempo, né? Exatamente, 1 a menos. Eu vou confirmar aqui quem foi o jogador, Rafa. Pode continuar. O Vasco 1 a menos no segundo tempo, que torna a missão ainda mais complicada. Não sei se ele fica com 1 a menos com os 3-0 ou se é durante a virada. Mas assim, se de um lado tem um Vasco que se supera e consegue essa virada, do outro o Palmeiras também, que tinha uma baita vantagem, acaba sentindo muito a pressão trazida pelo Vasco da Gama, que àquela altura vivia talvez ali a reta final dos anos de ouro do Vasco da Gama, anos 90, virada para os anos 2000, até infelizmente a derrocada. Mas essa a gente joga ali para o digno de santificar, porque quando a gente lista os milagres do futebol brasileiro, a lista de grandes decisões, a lista de jogos históricos, esse jogo aparece. Talvez a gente tenha que remanejar pelos outros grandes casos que temos, mas acho que dá para a gente colocar no digno de santificar. Qualquer coisa no desempate, depois a gente muda. O cartão vermelho estava 3-2, Rafa. Foi o Júnior Baiano que foi expulso. Quem diria, né? E 8 minutos depois, Juninho Paulista marca e empata a partida. E aí, Rafa, então vai para qual categoria essa final da Mercosul? Digno de santificar por todos esses motivos que eu citei. Agora, se precisar, a gente faz algum reajuste depois. Muito bem. E aí, Rafa, falando de grandes viradas e de fatos históricos, a gente vai para uma partida que tem até título, né? Ela tem um nome. Esse jogo ele não é apenas um Náutico e Grêmio, e sim a Batalha dos Aflitos, onde o Grêmio não podia perder a partida, senão continuaria numa Série B, num quadrangular final ali que na época se fazia. O jogo ia correndo ali no 0-0, até que numa confusão, 4 jogadores do Grêmio foram expulsos, um jogador expulso para o lado do Náutico, e pênalti para a equipe do Náutico bater. Goleiro Galato, não lembro se defendeu, se foi para fora agora, Rafa. Ele defendeu. Ele defendeu, né? No caso, tem 2 pênaltis nesse jogo, né, Gabriel? Um antes dessa leva de expulsões e o Náutico perde, e esse pênalti depois da leva de expulsões e o Galato defende. Exato. E aí na volta, né, o escanteio pro Náutico, no contra-ataque, gol do Anderson, improvável, com 3 jogadores a menos, o Grêmio abre o placar, segura esse 1-0 e volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. E aí o título, né, Rafa, que até hoje perdura, desse jogo lá de 2005, que é a Batalha dos Aflitos, tão icônica no nosso futebol, né?
Cara, é impressionante, assim. E detalhe que a expulsão do jogador do Náutico é o próprio Anderson quem cava também, porque depois da cobrança do pênalti, o Galato defende, escanteia, o Grêmio toma a bola, tenta prender na beira do campo, porque a vitória garantiu o acesso ao Grêmio. O empate dava o acesso com combinação de resultado, só que o Grêmio não podia depender disso, né? Então o Anderson, naquele equilíbrio, poxa, a gente tá com 4 jogadores a menos, deixa eu segurar a bola, vamos ver. E o jogador do Náutico é expulso, na sequência da jogada ele faz todo o lance e faz o gol. Esse também é aí que começa, viu, Gabriel? Porque é outro para no mínimo digno de santificar, sendo um grande concorrente ao milagre, porque é um jogo com 2 pênaltis, um pênalti defendido, 4 expulsões. Depois dessas 4 expulsões, o Grêmio consegue ficar com a bola e marcar um gol de 59 para 60 minutos do segundo tempo. E o jogo só chega a essa minutagem por conta de toda a confusão que envolveu as expulsões. Então, cara, é outro jogo que sempre vai estar na lista dos principais milagres do futebol brasileiro e das histórias incríveis. Então vamos deixar nesse digno de santificar e depois a gente vai pensando aí. Mas tá difícil, viu, Gabriel? Não, difícil demais, Rafael. Quando eu tava montando essa tier list, eu já sabia que ia te deixar em maus lençóis, como você já tá entendendo, né? Neste momento, que vai ser bem complicado. O próximo caso, Rafael, vai ser o time do Fluminense de 2009, tá? O time do Fluminense que chegou, assim, tinha perdido a Libertadores, vamos até trazer essa questão. Perde a Libertadores numa final ali emblemática contra a LDU em 2008, nos pênaltis, depois de quase virar. Começa mal 2009, o Fred, que era o recém-contratado, não consegue jogar no começo, com lesão, aquilo tudo. E aí chega um momento do campeonato onde o Fluminense, segundo os estatísticos matemáticos, tinha 1% de chance de se salvar. E aí, com o Cuca entrando aí como técnico do Fluminense, tem uma sequência inacreditável de vitórias, alguns empates, e na última partida do campeonato se safa, né, em um empate contra o Curitiba no Couto Pereira, que acaba sendo um dia triste para o futebol, uma quebradeira danada, né, os torcedores do Curitiba muito nervosos, arrebentam todo o Couto Pereira, porque acabou, né, o Curitiba sendo rebaixado nessa ocasião. Mas realmente, né, Rafa, quem seria o maluco, o louco, quando os matemáticos deram 1%, que afirmaria e cravaria esse Fluminense na Série A de 2010, por exemplo, quando o Fluminense acabou sendo campeão brasileiro, inclusive. E aí pegou o lema time de guerreiros, né? O Fluminense ganhou essa alcunha a partir dessa campanha e da reviravolta para o título brasileiro de 2010 com o Muricy Ramalho. Agora eu não vou me recordar ao certo qual era a sequência, mas se eu não me engano, o Fluminense tinha 8 ou 9 jogos e ele precisava de 7 vitórias nessa sequência, algo do tipo, e ele consegue. É algo incrível também, com certeza o torcedor do Fluminense lembra disso mais até do que alguns títulos de sua história, títulos estaduais, enfim. Eu coloco na categoria inacreditável porque realmente é um feito raro. Ele só não vai subir para as outras categorias porque é uma sequência de jogos. Então ele tinha uma margem ainda para conseguir se salvar, por mais difícil e improvável que fosse essa margem. Esses outros exemplos, pelo menos alguns deles que a gente tem, são de milagres que aconteceram dentro dos 90 minutos. Então, é um recorte muito mais curto para você decidir seu futuro. Então, no do Fluminense, a gente coloca ali no inacreditável, também não é para a última prateleira nossa, porque era 1%, não tinha tanta margem para erro na sequência, então entra na categoria inacreditável, acho que está bem distribuído aí. Muito bem, Rafael Mendonça. Faltam ainda 6 casos, mas antes de abordá-los, vamos rapidinho para o nosso intervalo comercial para quem está no YouTube e também pelo Facebook. Quem está com a gente no Spotify, fica direto conosco.
Ao escolher o Frango Santana, você tem a certeza de uma ótima procedência. Seus produtos são elaborados por meio de um rígido controle de qualidade, cumprindo rigorosamente as condições higiênicas e sanitárias, proporcionando maior confiança, excelência em sabor e qualidade na mesa de seus consumidores. Frango Santana, qualidade que dá gosto. Ademir Rocha Barbearia, uma experiência única para o homem que valoriza o seu estilo. Do clássico ao sofisticado, oferece atendimento de excelência no cuidado da barba, cabelo ou bigode. Tudo isso num espaço descontraído e perfeito para uma boa prosa e reencontro com os amigos. Ademir Rocha Barbearia, homem que se gosta, se cuida. 4 unidades em Lavras. Telefone 4104-0428. Quer uma super dica na hora de construir? Bloco Forte Artefatos de Cimentos. Linha profissional de blocos de cimento, estrutural, vedação e canaleta. Linha de pavimentos intertravados. Só na Bloco Forte você encontra o bloco de cimento ideal para a sua obra. Rodovia Agnésio de Carvalho, entre Lavras e Ijaci. Contatos 35 9 91 25 10 22 ou ronaldo@rogerbras.com.br. Bloco Forte. Aqui a qualidade é concreta. Os melhores peixes de Lavras e região você encontra na Companhia do Peixe, no Mercado Municipal de Lavras. Peixes fresquinhos e com procedência. Confira nosso filé de tilápia, o delicioso salmão e a tradicional traíra espalmada. Companhia do Peixe, Rua Miceno de Pádua, 635, Loja 7, no Mercado Municipal. Fones 9917-6706 e 9209-5580. Você que está cansado de lidar com questões burocráticas e com a demora no atendimento em órgãos públicos, acredite, a equipe Pelé Despachante resolve isso para você, tornando sua vida mais fácil e seus processos mais ágeis. Com 15 anos de experiência no mercado, conhecimento sobre processos e requisitos legais, respeito, transparência e cordialidade com o cliente. Só mesmo a equipe Pelé Despachante pode lhe oferecer, além, é claro, da tranquilidade que você merece. Rua Chagas Dória, 323B, no centro. Telefone 3821-8207. Vet Pet Clínica Veterinária. Atendimento com veterinários no local 24 horas por dia, todos os dias do ano. São mais de 20 veterinários de diferentes especialidades, atendendo com amor e carinho Lavras e região, com unidades também em São João del Rei e Divinópolis. Estrutura completa, consultas, vacinas, cirurgias, exames de imagem, exames laboratoriais e o mais importante, preço justo e pagamento facilitado. Precisou é só levar. O veterinário já está lá. Em Lavras, a Vet Pet está na Rua Platina, número 12. Fone 3822-7268. E voltamos aqui com a nossa tier list de hoje, com aquela homenagem, né, Rafa, ao Papa Francisco, a toda o seu envolvimento aí com o futebol, com aquela brincadeira que se tem do time do Papa, o São Lourenço sendo campeão em 2014 da Copa Libertadores, falando sobre os maiores milagres do futebol, da história do futebol. Óbvio, né, Rafa? Muita coisa de fora, mas, como sempre, né, a maioria dos nossos vídeos precisa aí de uma parte 2, uma parte 3, com toda certeza. Mas o próximo milagre, e Rafa, eu tenho quase certeza que você vai discordar comigo nessa, que é o Leicester. O Leicester que foi campeão em 2016 da Premier League, foi com 81 pontos, sendo 23 vitórias, 12 empates e apenas 3 derrotas, que é aquele negócio que você acabou de falar na questão do Fluminense. Não é algo que impacta tanto porque não está presente nos 90 minutos. Mas uma equipe do tamanho do Leicester vencer uma das principais competições, a principal liga do mundo, eu acredito que seja uma das maiores zebras da história do futebol. Porque você conquistar
um título em um mata-mata é uma coisa, né? 90 minutos, você consegue ali em poucos jogos chegar a uma final, é muito difícil, mas acontece mais vezes. Agora você vencer uma Premier League no patamar do Leicester, pensando aí em equipes como Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, e aí vai, eu acredito que seja um feito muito, muito importante, obviamente, né, Rafa? Esse seria o meu outro candidato do surpresa, mas por conta dos outros concorrentes que ele tem. Mas, de fato, inclusive a margem, viu, Gabriel? Até para a gente subir, porque o campeonato por pontos corridos, por mais que a margem seja muito grande, mas pro caso do Leicester, de uma liga tão endinheirada, e quando a gente olha o investimento do Leicester e o investimento dos principais concorrentes, era algo assim, um abismo muito grande, por mais igualitária que a Premier League seja em relação a outras ligas na distribuição dos recursos. No ano de 2015, o título do Leicester foi 15-16. Na temporada 14-15, o Leicester brigou contra o rebaixamento na Premier League no primeiro ano dele desde o acesso. E ele já vinha de uma história que talvez até coubesse no vídeo também, que foi no ano do acesso. O Leicester disputava a última vaga pelo acesso num confronto direto, porque a Championship, que é a segunda divisão inglesa, ela é distribuída da seguinte forma: o primeiro e o segundo colocados eles sobem direto, e do terceiro ao sexto há um sistema de semifinal e final, e quem ganha esse playoff fica com a última vaga para a Premier League. O Leicester foi para esse playoff, e ele foi para a final, para a decisão, contra o Watford. Ele estava empatando o jogo em 2-2, se não me engano. Penúltimo minuto de jogo, tem um pênalti para o Watford. O Watford bate o pênalti. O goleiro defende, o Schmeichel, que depois fez história pelo Leicester. No contra-ataque, o Leicester faz o 3-2 e fica com a última vaga. Então, é um dos milagres também ter o Leicester, e o Leicester depois foi estar envolvido em outro milagre também. E esse time do Leicester, eu acompanhei muito de perto a campanha, e é um dos times dos quais eu tenho a escalação gravada na mente, de tão marcante que foi, porque era um time operário, e dali saíram alguns jogadores de destaque para o cenário internacional. Era Schmeichel, Simpson, Morgan, Hutch e o Fuchs. Meio campo tinha Kanté, o Drinkwater, o Mahrez, e o ataque tinha Vardy, Okazaki e o Albrighton. Então era um time sem nenhuma grande estrela. Depois o Kanté foi virar o que virou, jogando no Chelsea e tudo mais. Mas por essa disparidade que tem entre o Leicester e as outras equipes que concorreram, e o Leicester conseguiu manter uma regularidade nos pontos corridos, não tendo o mesmo investimento dos outros, é um caso sim a se pensar até depois para a gente reconsiderar a colocação. Eu colocaria no surpresa, porque não deixa de ser uma surpresa, mas não a ponto de se igualar aos outros casos que aí tem. Mas assim, Gabriel, dá pra gente reconsiderar depois, porque é muito difícil no campeonato por pontos corridos a gente ter um time com um investimento tão diferente dos demais ser o campeão com uma campanha tão regular quanto foi a do Leicester. Seria como se o Fortaleza fosse campeão brasileiro aqui no nosso cenário, né? E o Fortaleza, nesses últimos anos, tem várias campanhas de destaque no Brasileirão, mas ele nunca conseguiu chegar ao título pela dificuldade que é manter uma regularidade num campeonato brasileiro por pontos corridos com uma disparidade de investimento tão grande em relação aos concorrentes. Muito bem, Rafael. E é isso, né, cara? O Leicester, ele assombrou realmente o mundo naquele ano de 2016. E você, Rafael, você vai ficar fazendo a nossa audiência duvidar que isso aqui não é combinado. Gente, isso tudo é sabedoria. O cara sabe a escalação do Leicester, Rafael Mendonça. Isso aí é gostar demais de futebol, né, cara? Mas é que esse time, ele marcou, inclusive, porque eu não sabia do roteiro, mas eu tenho uma camisa do Leicester aqui dessa temporada, uma camisa do Vardy. Se eu soubesse, eu até estaria trajado com a camisa, mas fica aí a nossa menção. Muito bem, então, Rafa. E agora o próximo caso, um caso emblemático também, para quem gosta principalmente de futebol europeu, que é a virada do Barcelona para cima do PSG.
na Liga dos Campeões de 16 e 17, ele próximo até dessa conquista do Leicester, tinha perdido de 4-0 o jogo de ida em Paris, isso pelas oitavas de final da Champions League. No jogo de volta, lá no Camp Nou, o Suárez faz o primeiro gol aos 3 minutos, o Kurzawa, né, Rafa? Isso. O Kurzawa faz contra aos 40. Comecinho do segundo tempo de pênalti, o Messi amplia 3-0, e quando se achava que estava encaminhando, o Cavani vai e faz o gol, 3-1, e aí Neymar faz 2 gols no minuto 88 e 91, e o Sérgio Roberto, aos 95 minutos, dá números finais à partida, 6-1, virada histórica do Barcelona nessa Champions League, Rafael Mendonça. E o jogo de ida tinha sido 4-0 para a equipe do Paris Saint-Germain, né? E na época a gente tinha o gol fora de casa. Então, quando o Cavani faz o gol do Paris Saint-Germain, eu assistindo a essa partida, tinha jogado a toalha, né? Não que eu estivesse torcendo para o Barcelona, mas jogado a toalha para a competitividade ali do jogo, né? Então, na hora que o Cavani faz o gol, eu falei, adeus Barcelona, porque já era ali uma metade de segundo tempo em diante, e depois os gols começam a sair em sequência. É um jogo com uma arbitragem um tanto quanto duvidosa também, porque esse pênalti que o Messi converte, o jogador do Paris Saint-Germain escorrega, cai na frente do Suárez tropeça nele, o juiz marca o pênalti, mas na época já não tinha o VAR. Então, ele tem um jogo cheio de vários episódios. Esse é um que eu tô bem em dúvida, até pela distribuição dos outros, viu, Gabriel? Eu acho que dá pra gente colocar no inacreditável, mas assim, podendo reconsiderar, porque são 3 gols num período muito curto de 2 equipes muito boas, né? Na época, o Paris Saint-Germain, se eu não me engano, do Unai Emery contra o Barcelona do Valverde. E ali o Paris Saint-Germain estava querendo já tomar aquele protagonismo no cenário internacional e até hoje não conseguiu, está tentando agora, né? Mas é um dos jogos sempre muito lembrados. O inacreditável acho que está de bom tamanho para depois talvez a gente reconsiderar. Hoje vai ser difícil, viu, Gabriel? Acho que vai ser tipo o último episódio, que a gente vai distribuir todos do digno de santificar para baixo e tentar desempatar um milagre no final. Exatamente, Rafael Mendonça. É difícil, é complicado. E falando em dificuldade, Rafael, vamos para o próximo caso, que caseiro aqui, Minas Gerais, que é do Galo em 2014, o Atlético que colecionou alguns milagres aí na sua história recente, até na própria Libertadores. E eu esqueci aqui, Rafa, pensando nisso, até do milagre do São Vítor. Que pecado, hein? O torcedor atleticano vai ficar bravo com a gente, mas o que está aqui selecionado é um milagre Copa do Brasil 2014. O Atlético passa pelas oitavas de final sem dificuldades pelo Palmeiras, 2 vitórias em 2 jogos. Aí chega nas quartas de final, perde para o Corinthians lá na Neoquímica Arena por 2-0. Na volta, toma 1-0 e aí faz a virada para 4-1, um jogo muito importante do Guilherme, que foi um destaque gigantesco naquela partida. Aí na semifinal, mesmo roteiro, isso é muito interessante, né? 2-0 para o Flamengo no Maracanã. A volta aqui, ele toma 1-0, ele só empata no fim do primeiro tempo, né, com o Carlos, e aí no segundo tempo ele faz 3 gols e vira a partida novamente, aquele raio que cai 2 vezes no mesmo lugar. A gente até já citou ele aqui, Rafa, o Luiz Penido, com aquela narração que se torna emblemática também, do queridaço, classificadaço, que se torna até um meme na internet, e depois a final contra o Cruzeiro, aí um duelo mais tranquilo, vamos dizer assim, com 2 vitórias, né, Rafa? O Atlético jogando muito bem os 2 jogos, 2-0 no Independência, 1-0 no Mineirão, com o gol do Diego Tardelli. O Atlético campeão pela primeira vez da Copa do Brasil. Rafael Mendonça, para onde vai esse caso? Cara, difícil, e você lembrou bem.
da Libertadores, né? O torcedor do Atlético ficar chateado, se a gente quisesse, dava para fazer um episódio só com os casos do Atlético, porque eu nunca vi um time para gostar de passar sufoco igual o Atlético, porque a gente pode pegar a campanha da Libertadores de 2013, ela tem o Vitor defendendo o pênalti do Riascos, o Atlético fazendo o segundo gol contra o Nils no Independência aos 50 minutos do segundo tempo, depois de um apagão no estádio, o jogo indo para os pênaltis, o Atlético perdendo 2 pênaltis e o Nils perdendo 2 na sequência também. O Nils teve a classificação nas mãos e o Atlético passou. O segundo jogo da final contra o Olímpia também, com gol marcado no fim, o atacante adversário escorregando, sem goleiro, e ali poderia ter acabado tudo. E aí tem essa campanha da Copa do Brasil também. Esses 2 jogos contra o Flamengo e contra o Corinthians, eles são muito emblemáticos porque são rivais nacionais do Atlético, né? E era um Corinthians do Mano Menezes, que não tinha mais aquela, vamos dizer, aquela pinta dos anos anteriores de Tite, campeão mundial, campeão da Libertadores, mas que fez uma campanha muito regular no Campeonato Brasileiro, tanto é que terminou ali no G4, foi para a Libertadores no ano seguinte, e é sempre muito difícil fazer 4 gols nos times do Mano Menezes, né? E o Atlético conseguiu num ano em que as coisas foram acontecendo com o passar do tempo, porque o Cuca sai daquela forma conturbada no fim de 2013 para a China, vem o Paulo Autuori não consegue dar jeito, aí vem o Levi faz uma remontagem ali do elenco, tirando alguns jogadores que já não estavam rendendo como renderam em 2013, e aí aparecem outros personagens que se tornaram históricos para o Atlético. Você citou bem o Guilherme no jogo contra o Corinthians, o Dátulo vai muito bem nessa Copa do Brasil, o Luan é um dos principais jogadores, o Tardelli assume o papel de craque do time que foi deixado pelo Ronaldinho quando ele vai embora na Recopa, e a própria Recopa também seria um episódio, né? Porque o Atlético deixa esse jogo ir para a prorrogação e vira dentro da prorrogação, mas não é o caso. Então, assim, o Atlético tem vários episódios. E até o próprio jogo contra o Bahia, que deu o título brasileiro em 2021, seria outro também, né? Porque o Atlético sai perdendo por 2-0 e vira em 5 minutos. Eu acho que, assim, o Gabriel, dentro das opções que sobraram aqui, na minha visão, ele vai concorrer com um digno de santificar pelos episódios recorrentes com a final da Champions de 2005. E ainda tem esse América de Natal aí que a gente não pode desprezar, porque é um caso assustador da história do futebol. Então, vamos subir ali para o inacreditável, porque dentro dos milagres que aconteceram na história recente do Atlético, temos 2 muito fortes, mas temos outros também que se equiparam e talvez até ultrapassem. Mas assim, cara, vai ficando cada vez mais difícil essa lista aí. Viu? Vai ficando cada vez mais difícil, Rafael Mendonça. E é isso, é muito complexo mesmo, mas eu acho que uma das formas também que a gente vai desempatando isso aí, e eu posso até te ajudar nisso, é que o time do Atlético era um time qualificado, né? Um time também que propunha o jogo e que iria combater realmente, propor, bater de frente com esses grandes rivais. Tanto é que quando você colocava no papel o jogo antes da partida de ida, você colocava sempre ali meio a meio. Você não colocava o Corinthians como grande favorito, você não colocava o Flamengo como um grande favorito. E diferente de outros exemplos que nós demos aí. Por exemplo, e isso já pensando talvez até no milagre, quantos jogos a gente está vendo aqui que teve uma virada histórica com 3 gols, com 4 gols, com 2 gols, alguma coisa nesse sentido, a gente vê muitos exemplos. Só um jogo que um time ele consegue escapar de uma segunda Série B, por exemplo, com 3 a menos em campo, com pênalti contra isso tudo. Então, eu acho que a gente já consegue visualizar talvez um grande favorito na minha visão, porque isso a gente nunca mais viu. Dessa forma, a gente nunca mais viu. Os outros exemplos, a gente consegue buscar histórias bem parecidas. Não iguais, mas bem parecidas, né, Rafa? Muito bem pontuado, viu, Gabriel? Porque depois esse... Bom, enfim, eu não vou dar spoiler do que a gente pode fazer adiante, mas é muito bem pontuado, porque
é um caso muito atípico. Um jogo de futebol com 4 jogadores expulsos já é atípico por si só. Eu me lembro de pouquíssimos jogos com tantos expulsos. Tem aquela situação do Atlético e Flamengo da Libertadores de 81, mas o jogo termina porque aí tem o 5º expulso. Eu me lembro tem um Grenal, né, na Libertadores de 2020, que tem muitos expulsos também na reta final e termina 0-0, mas com um desenrolar como esse do Grêmio, não tem, é muito difícil. Então, de fato. Mas esse do Atlético, acho que dá até para a gente reavaliar, porque, assim, são viradas, o Atlético tinha condições de conseguir aquelas viradas, mas o fato de ter 2 rivais nacionais do Atlético também engrandece muito o feito, né? O time do Flamengo que o Atlético enfrenta é um time bem ruim, tá? Para ser sincero. Naquela época ali de reformulação do Bandeira de Melo. Mas o time do Corinthians, mesmo não sendo a era Tite campeão mundial e campeão da Libertadores, era um time bom. Era um bom time do Corinthians e o Atlético conseguiu uma virada no momento de reafirmação. Tanto o Gabriel, que o Mineirão, naquele jogo contra o Corinthians, ele não tá tão cheio. O Mineirão, naquele jogo, tem um público, assim, na casa de 30 e poucos mil, porque era um ano em que o torcedor do Atlético começou a desacreditar um pouco da equipe, com uma eliminação nas oitavas da Libertadores para o Atlético Nacional, um início de campeonato brasileiro discreto, que depois se tornou uma arrancada no segundo turno e o Atlético até termina na 5ª posição. E na Copa do Brasil, o time perde o jogo de ida por 2-0, ainda não se tinha tanta confiança naquela equipe. E a virada contra o Corinthians, contra o bom time do Corinthians, é uma grande virada de chave para o Atlético na própria temporada, não só na Copa do Brasil. Então, são alguns fatores extras que essas 2 viradas do Atlético proporcionaram, que também a gente pode levar em consideração num possível desempate. Agora já podemos ir para o próximo, né? Podemos ir para o próximo e continuando em Minas Gerais, Rafa, que é a final da Copa do Brasil de 2000, na época que tinha gol fora de casa também, importante dizer. Jogo no Morumbi 0-0, jogo no Mineirão no segundo tempo, o Marcelinho Paraíba, aos 20 minutos do segundo tempo, abre o placar para o São Paulo, 1-0. Aí o Fábio Júnior, que entrou durante a partida, faz o gol aos 34 e aos 45 aquela falta emblemática do Giovani, dando números finais à partida e dando mais uma Copa do Brasil ao Cruzeiro. E aí, festa no Mineirão, aquela coisa toda, né, Rafa? E um título que, independente até dos times, óbvio, o Cruzeiro já teve times bem melhores que esse de 2000, mas por tudo o que aconteceu, da forma como aconteceu, um título guardado com muito carinho pelo torcedor cruzeirense, né? E detalhe, depois do gol do Giovani, o São Paulo tem uma chance para empatar o jogo. Agora não me recordo de quem foi a jogada exatamente, mas o São Paulo tem uma chance de empatar o jogo na sequência. Então poderia ser um milagre reverso da gente estar votando aqui. É uma grande história, né, Gabriel? Mas assim, em meio a todas essas que a gente trouxe, talvez seja mais possível de acontecer com uma certa frequência. Então, assim, é uma final emblemática, é no finalzinho, é um título que o torcedor do cruzeirense guarda com muito carinho, porque é um entre tantos títulos de Copa do Brasil que o Cruzeiro tem, e contra um grande adversário, que era o São Paulo. Era o Cruzeiro do Marco Aurélio contra o São Paulo do Levi Coupe, né? E o Levi, numa época em que ele tinha várias finais de Copas, inclusive uma com o Cruzeiro, né? Então, o Cruzeiro, ele consegue essa vitória muito importante. Como você disse, o Marco Aurélio era até um técnico interino, ele não era um técnico efetivado do Cruzeiro à época, então torna aí o cenário talvez um pouco mais improvável, mas em meio a tantas opções que temos de tantos casos inacreditáveis do futebol, esse acaba indo ali para a nossa última prateleira, que está muito bem servido, inclusive, né? Está muito bem servido, como eu disse, são os 10 aqui por mim, né, Rafael? Pela minha humilde opinião, os 10 maiores milagres nessa curta pesquisa durante esse começo de semana. Mas vamos lá para um que a gente já falou dele.
esse caso ganhou, Rafael, ganhou a sua tier list na época como a maior zebra da história da Copa do Brasil. Então, vem forte, vem talvez como um favorito, como já venceu uma outra tier list aqui no nosso podcast, que é a virada, né, do América de Natal para cima do Fluminense pela Copa do Brasil de 2014. Fluminense que no jogo de ida lá em Natal vence por 3-0 e aqui no Rio de Janeiro perde por 5-2. Toma o primeiro gol aos 17 minutos. O Fluminense vira a partida. Eu lembro que isso foi até pauta quando a gente falou sobre esse jogo. Vira a partida para 2-1 no primeiro tempo. E aí o segundo tempo, chuva de gols, fechando com um gol aos 90 minutos de Rodrigo Pimpão. Rafael Mendonça, mais uma vez, falando dessa partida emblemática aqui no podcast. Até para não me alongar demais, para ativar essa curiosidade para o pessoal ir buscar o nosso outro episódio, mas só para ressaltar que era um bom Fluminense. Era um Fluminense que vinha daquele ano de 2013 de rebaixamento que não aconteceu, com a situação que envolveu a Portuguesa, e foi o último ano, se não me engano, foi o último ano da Unimed patrocinando o Fluminense. Então, esse ano de 2014, ele é um ano em que o Fluminense tenta, conseguimos ficar na Série A por conta de questões judiciais, mas ficamos, então vamos montar um bom time para não passar esse sufoco e dar uma resposta ao torcedor. Era um Fluminense que tinha Carlinhos mantido das campanhas anteriores de bicampeonato brasileiro. Era um time que tinha Cícero, Conca, Rafael Sobis, Fred e tantos outros nomes. Wagner, bem lembrado. Tantos outros nomes dessa história recente vitoriosa do Fluminense. E o Fluminense até poupa alguns desses jogadores na partida de volta por ter vencido ainda por 3-0. Aí, eu vou pro inacreditável, porque naturalmente a gente vai arrastar um do inacreditável pro digno de santificar quando a gente escolher o milagre. Por que vai pro inacreditável e não pro digno de santificar? Porque esse jogo é um caso isolado raríssimo, mas que não resultou em nada. Os outros que nós temos, eles resultaram em algum título, eles ficaram lembrados historicamente por grandes torcidas ou por ser grandes episódios da história do futebol. Esse jogo, ele é assustador, de surpreendente, e até foi minha maior zebra da Copa do Brasil, mas uma coisa é ser a zebra, outra coisa é ser o milagre que resultou em algo muito grande. Tanto é que esse jogo, às vezes, ele é até esquecido. E com todo respeito ao América de Natal, a instituição que é, mas talvez até por envolver o América de Natal e não envolver gigantes, como é o caso de vários dos exemplos que a gente trouxe. Então, eu deixaria no inacreditável, porque de fato é inacreditável, chega a ser assustador, mas por não ter resultado em algo muito expressivo para a história do América de Natal, para a história da Copa do Brasil, eu deixaria aí no inacreditável, porque é um jogo isolado, que às vezes é até esquecido por alguns. Muito bem pontuado, Rafael Mendonça, que agora vamos chegando aqui no final do programa de hoje, falando dessa final emblemática da Champions League em 2005, né, a final que foi realizada em Istambul, na Turquia. Primeiro tempo de jogo, 3-0 para o Milan, diante do Liverpool. Gols de Maldini e 2 do Crespo. E aí começa o segundo tempo, e aí 3 gols até os 60 minutos, até de uma forma mais rápida. Último gol aí de empate do Xabi Alonso. O Liverpool vencendo o Milan nos pênaltis, uma das finais mais emblemáticas, né, Rafa, de Champions League da história. E aí já entra como um candidato ao digno de santificar, porque primeiro é uma das principais finais de Liga dos Campeões da história. Então, é uma das principais finais de um dos principais torneios do futebol mundial. E o feito em si, Gabriel, ele é muito grande porque era uma época de ouro do Milan. E esse time do Liverpool era um bom time, mas não era apontado como
uma grande potência da Europa. Tanto é que é uma época de vacas magras do Liverpool. O Liverpool ele passa ali os anos 2000 ficando pelo caminho para Arsenal, que tinha um timaço nessa época, 2004-2005, o time do Henry, comandado por Arsène Wenger. Fica para trás do Manchester United, dos anos de Alex Ferguson, fica atrás do Chelsea de José Mourinho e de outros tantos que estavam em ascensão ou em bons momentos no futebol inglês naquela época. E esse Milan, olha a escalação do Milan. Dida, Cafu, Stan, Nesta, Maldini, Pirlo, Gattuso, Seedorf, Kaká, Shevchenko e Crespo. E ainda tinha no banco Serginho, Rui Costa, Costa Curta, Calazzi, e o técnico era o Carlo Ancelotti. Então é você virar contra uma verdadeira seleção, estando perdendo por 3-0. Então esse feito, ele é expressivo. Todos que gostam, que são apaixonados por futebol, se lembram. O torcedor do Liverpool se lembra. O do Milan também vai se lembrar, né, de uma forma um pouco mais triste, mas depois acabou conquistando a Liga dos Campeões em 2007. Mas esse é um dos feitos inacreditáveis da história do futebol internacional por todos esses fatores. Não só por estar perdendo de 3-0, mas por estar perdendo de 3-0 uma final de Liga dos Campeões contra uma verdadeira seleção que era o Milan naquela época. Muito bem, então colocado aqui, digno de santificar o nosso querido Liverpool. Rafa, e só pegando esse... Você sabe que eu gosto de te deixar em maus lençóis, já falei isso aqui hoje. Uhum. E como nós estamos aqui às vésperas, né? Semana que vem começam as semifinais da Champions League, eu quero que você crave esse campeão. De um lado, Arsenal e PSG, de outro, Barcelona e Inter. Minha torcida, você sabe que vai ser do Arsenal, né? Eu sou torcedor do Arsenal porque eu adorava aquela equipe invicta, né, da Premier League, com Thierry Henry, o Gilberto Silva, aquele O2 gigante na camisa. Eu tive aquela camisa também, então uma nostalgia muito bacana. E eu sou Arsenal nessa Champions League. Acredita que dá pros Gunners, Rafa? Cara, na minha visão, o grande favorito é o Barcelona. O Barcelona faz uma temporada espetacular. O Hans Flick, ele soube entender o que ele tinha em mãos e potencializar jogadores que não vinham sendo tão bem aproveitados pelo Xavi, né? E talvez esse tenha sido o erro do Xavi. O Xavi teve um acerto que foi promover vários garotos e vários talentos, mas ele não soube lapidar. O Hans Flick, ele monta todo um esquema para que esses garotos joguem sabendo da responsabilidade que é vestir a camisa do Barcelona. Então, o Ansu Fati é um absurdo de jogador. Perdão, Ansu Fati não. Ansu Fati acabou tendo uma série de lesões. O Rafinha faz uma grande temporada. Me fugiu o nome do garoto. Um dos grandes nomes desse time do Barcelona, que com apenas 17 anos já tem uma Euro nas costas. Vou até dar aquela pesquisada rápida aqui, porque me fugiu o nome do garoto. Mas o Barcelona, ele faz uma grande temporada, joga um futebol envolvente. Lamine Yamal, né, Rafa? Lamine Yamal. O Ansu Fati é uma geração antes, e ele acabou... Também é um grande jogador, mas acabou sendo assolado por muitas lesões. Lamine Yamal, com apenas 17 anos, o cara já é um dos artilheiros da Champions, da La Liga, tem Euro já para conta, e ele, juntamente com o Rafinha, que é um dos candidatos à bola de ouro, tem comandado esse time do Barcelona, que tem vários outros jogadores atuando em altíssimo nível. Então, hoje o Barcelona, ele pratica, se não o melhor futebol, está entre as principais equipes do futebol europeu, e dessas que chegaram às semifinais, é o que, ao meu ver, pratica o melhor futebol. Agora, o Arsenal, ele tem a seu favor a longevidade do trabalho do Arteta. O Arsenal, ele carrega uma pressão muito grande consigo de não ter conquistado a Liga dos Campeões, de ser um time que está batendo na trave todo ano, sempre que chega a hora decisiva dá uma murchada. Então, acho que isso pode pesar para o Arsenal. Mas se eu tivesse que hoje apostar em uma final, a minha final seria Barcelona e Arsenal, reeditando aquela famosa final, inclusive, da temporada 5-6.
Pode acreditar sim, ô Gabriel. Acho que o Arsenal tem condições, mas se eu tivesse que apontar um favorito a ser campeão, seria o Barcelona. E em se tratando de Inter de Milão, a gente também não pode descartar nada, né? Porque a Inter, ela é desse jeito. Parece que ao invés de Inter de Milão, é Inter de Minas Gerais, porque é sempre um time que chega quietinho, comendo pela beirada, ninguém aposta nada, pá, semifinal. Foi assim em 2010, quando foi campeão, eliminando inclusive o Barcelona na semi. Foi assim quando chegou na decisão na temporada 22-23. E é um time também de um trabalho longevo, assim como o Arsenal. Mas os meus favoritos a chegarem à final são Barcelona e Arsenal, e o Arsenal tendo um confronto muito difícil com o Paris Saint-Germain. E o meu favorito a ser campeão é o Barcelona. Galera do Print Apostas, Rafa, mais uma vez eu te colocando aqui na fogueira, né? Mas vamos lá. Mas até que eu tô com um bom aproveitamento, né, Gabriel? 75% nos estaduais, Rafael. Acertou 4. Só errei o Palmeiras, né? Só errou o Palmeiras, exatamente. E agora, Rafa, só para a gente finalizar aqui o programa, a gente sempre fala, vamos fazer um programa mais curto, um programa mais enxuto, a gente não consegue, muito difícil. Vamos colocar mais um, então, dos 4 inacreditáveis, que é a terceira categoria aqui em importância, que tem o time do Fluminense de 2009, a virada do Barcelona diante do PSG de 6-1 na Champions League de 17, o Atlético na Copa do Brasil de 14 e também na Copa do Brasil de 14 a virada do América de Natal. Colocar um desses no digno de santificar, porque a gente vai subir um para o milagre, aí vai precisar de 3 ali no digno de santificar, Rafa. Cara, pelo fato do Atlético ter acontecido isso em 2 oportunidades seguidas, quando muita gente não apostava, e até depois o Luiz Penido, quando ele é colocado de frente para a narração, ele fala, galera, tem aquele ditado que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, não vai nessa não. Então assim, cara, eu acho que o desempate, ao meu ver, é o fato do Atlético ter promovido 2 viradas inesperadas 2 vezes. Todos esses times, no caso o Fluminense, ele é uma sequência, é um campeonato por pontos corridos, com a margem maior. O Paris Saint-Germain é um feito incrível, incrível, mas é um jogo e um timaço do Barcelona, inclusive. E o do América de Natal não teve efeito tão direto numa história gigantesca do América de Natal. Tanto é que, se eu não me engano, o América de Natal já fica depois na fase seguinte, né? No meio do caminho. Exato. Então, Exatamente. Eu acho que o Atlético sobe nesse desempate aí. Não sei se você está de acordo. Tô de acordo, Rafael Mendonça, e eu tô aqui me culpando de não ter colocado o pênalti do Vitor, que para mim, Rafael, é um dos lances que pode ter mudado o patamar do time. Claro. Inclusive, né? Eu tô até me culpando aqui, mas a gente mas só tá muito bem servido também, né? Muito que o bem servido. Gosta de passar um sufoco. Muito bem. Então, tirando o Atlético agora, que ele acaba de subir para o digno de santificar, ficam 3, Rafa, que é o Vasco e Palmeiras em 2000, o Liverpool na final da Champions League de 2005 contra o Milan, e a Batalha dos Aflitos. Eu já tenho meu favorito, eu já me antecipei aqui minutos atrás, que é a Batalha dos Aflitos, por aquela justificativa, Rafa. É algo que eu nunca vi igual em lugar nenhum no futebol. Olha aqui, Gabriel, acabei de pegar aqui minha caneta, papelzinho, assino, faça as honras. Achei que você deu um show de argumentação nesse caso. E, para ser bem sincero, eu não consigo pensar em mais nada para desempatar essa turma aí. E realmente, cara, buscando pela memória, como eu disse anteriormente, eu não consigo lembrar de jogos com 4 expulsos. Jogos com 4 expulsos que resultaram em título, é mais difícil ainda. E um título tão expressivo quanto esse para o Grêmio, porque poderia representar uma manutenção numa Série B, né? Então, acho que tá bem escolhido. Muito bem, então, Rafa, fechamos a nossa tier list de hoje. Então, uma tier list que é importante ressaltar, né, em homenagem ao Papa Francisco, que nos deixou, infelizmente, nessa semana. Ele que era torcedor ilustre do São Lourenço e assíduo, né, Rafa? Não era qualquer torcedor, era um cara que era
muito apegado, muito doente mesmo, vamos dizer assim, ao São Lourenço. O São Lourenço é campeão da Copa Libertadores um ano após, né, a nomeação do Pontífice. Muita gente coloca esse milagre na conta do Papa Francisco, e aí a gente faz essa tier list aqui com surpresa, mas talvez nem tanto, o próprio São Lourenço de 2014, o Leicester de 2016, campeão da Premier League, e a final, né, do Cruzeiro contra o São Paulo na Copa do Brasil de 2000. Como inacreditáveis, a campanha do Fluminense no Brasileirão de 2009, a virada do Barcelona na Champions League diante do PSG e a virada na Copa do Brasil do América de Natal para cima do Fluminense. Digno de santificar, quase nosso grande milagre, Copa do Brasil do Atlético de 2014, a virada do Liverpool na final da Champions League para cima do Milan e também a virada do Vasco para cima do Palmeiras na Mercosul de 2000. E aí já mostra pela própria denominação o milagre, Batalha dos Aflitos. Não tem o que dizer, Rafael Mendonça, tá de bom tamanho? Acho que dessa vez eu saio com a consciência tranquila. De todos os nossos episódios, só um que eu não saí com a consciência tão tranquila, porque foi difícil de desempatar. E esse foi difícil de desempatar, mas acho que a gente chegou a um consenso legal. Legal. Bela homenagem que fizemos aqui ao Papa Francisco com os milagres do futebol. E realmente, a Batalha dos Aflitos é algo assim... Eu não sei se a gente vai ter a oportunidade de ver algo parecido de novo nesta passagem pela Terra, viu, Gabriel? Eu também acredito que não, Rafael Mendonça, e muito bem colocado aqui em todas as categorias. Também uma tier list que gostei demais, sempre dando aquele trabalho danado, aquela dor de cabeça, mas eu acredito que a gente finalizou bem mais um episódio. Rafael Mendonça, mais uma vez, um prazer imenso ter você aqui comigo. Um grande abraço e até a próxima semana. Prazer é todo meu, Gabriel. Fechamos mais um episódio rumo ao episódio 100. Aí, quando tiver o episódio 100, a gente bola alguma coisa especial para comemorar. Mas vamos nessa. Exatamente, Rafael. Faltam poucos episódios aí, mas de pouquinho a pouquinho a gente chega lá. Um grande abraço a todo mundo também que se ligou aqui no Esporte em Foco. Até a próxima semana. Tchau, tchau!